Começando mais uma edição do podcast Terceiras Intenções. Sempre uma novidade, sempre chegando aqui para você um assunto muito interessante. E hoje, com certeza, vai ser mais um programa especial. E com certeza aqui ao meu lado o Yali, aqui também o pastor Sérgio Rodovalho, mas eu vou deixar para o Yali fazer a apresentação e também daqui a pouquinho falar da promoção que está valendo. Essa promoção do Copo Stanley é boa demais. Yali, boa noite. Muito bem, boa noite, meu amigo Charles Barbosa. Mais uma vez, que coisa linda, hein, cara? Podcast Terceiras Intenções, segundo programa no ar. O primeiro foi um sucesso total. Top. Tivemos aqui José do Brasil. Tá bombando lá no YouTube. Em falar em YouTube, corre lá, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações. Porque, ó, daqui a pouquinho Charles vai falar também, ó. Bom, hein? Copo Stanley. E são dois, hein? Bom, hein? E são dois, hein? Até o final do programa a gente conta, né, Charles? Bom demais. Vamos deixar um suspensezinho no ar aí. Fica aí que você não perde, não. Não vai perder, não. Antes de eu anunciar hoje o nosso convidado, Charles, o programa hoje promete. Ô, rapaz, vai pegar fogo, hein? Eu já vim com a camisa aqui, ó. Nós vamos Fé. Fé. Essa camisa sua diz muito, porque na verdade diz fé, mas isso na verdade é o desenho de uma espada. Preparem, que hoje vai ter corte aqui violento, hein? Corte dos dois lados, meu irmão. É isso aí. Você corta dos dois lados? Não, para aí. Não. A espada. Que isso? A espada corta dos dois lados. Eu sou serrote, tá? Ih, foi o cara. Um lado é cego. Um lado é cego, como é que é? O serrote é a certeza, só um lado corta, o outro é cego. Esse nosso amigo Charles Barbosa tá aí, ó. Manda um beijo, não, né? Que manda beijo, um você vai pra lá. O beijo não manda, não. Eu vou mandar um alô pra minha amiga Ana, lá da Claro. Rapaz, botei chip Gente boa, claro. hein? Botei chip claro nos meus dois celulares, não me arrependi. Acabou a escuridão, agora é tudo claro. Acabou, tá tudo clarinho. Ana, um beijo no coração pra você e toda Beijão a equipe aí hein? da Claro Marataíz. Beleza? Charles, Stanley, Copo Stanley, até o final do programa a gente fala. Vamos falar do nosso convidado dessa noite. Eu tô tendo a honra, o prazer de tê-lo aqui, pastor Sérgio Rodovalho. Eu posso dizer isso porque sou um fã de carteirinha, de longas datas. O senhor sabe disso, a gente se encontra corriqueiramente. E por isso que eu falei, Charles, vai ser muito bacana o programa. O programa promete. Porque é um cara que fala a verdade, não deve nada a ninguém com relação a isso. E é o que a gente precisa, né? E é o que a gente precisa. E nós vamos conversar bastante hoje sobre religião ou religiosidade. Que Um tema muito polêmico, hein? É, muito. Eu tenho um amigo meu que fala assim, ó. Já vou lançar essa pro senhor, pastor. Boa noite. Religião, segundo um amigo meu, Charles, a frase que ele costuma usar e que eu achei muito interessante, e eu tenho usado também, é religião, a arma secreta de Satanás. Tá certo isso, pastor? Boa noite. Boa noite, Ali, Charles, aquele que nos assiste. O termo religião, na verdade, ele é bíblico, né? E é o que eu quero abordar hoje, justamente esse assunto, religião. Porque a Bíblia fala da verdadeira religião. Que é? A religião que conhecemos hoje pode ser considerada assim como se apresentou aí, né? Ou alguém te apresentou aí. Mas o termo religião, ele existe, é bíblico, né? Porém se perdeu, né? Então o que nós vemos hoje são pessoas denominadas religiosas e de fato são, mas no sentido ruim da palavra, que inclusive tem pessoas que não gostam desse termo justamente por causa das pessoas, entendeu? Da forma com que elas se comportam como religiosa, entendeu? Como se perdeu, por essa razão, o termo é rejeitado por muitos. Pastor Sérgio só fala da rejeição pelos líderes da igreja, pelas pessoas que estão ali participando, ou algum motivo não a leva à igreja? Alguns líderes não gostam de serem denominados religiosos, todavia são. Mas são. E outras não são líderes e são traumatizadas, porque foram vítimas da religião. Por isso que a palavra religião tomou uma conotação negativa. É mal vista? Para alguns. É mal vista em muitos casos? Para algumas pessoas não é bem aceita. Então,
preferem usar outros termos, né? Pastor Sérgio, na sua avaliação, esse número de denominações que existe, aí nós falamos, muitas vezes tem o Batista Renovado, o Batista Tradicional, tem o Assembleano, tem uma infinidade de denominações, inclusive aquelas que ainda nascem dissidentes de uma igreja mãe, coloca ali uma frase da Bíblia como a sua nova igreja em denominação, Vaso do Oleiro. E aí? Isso é uma forma de comercializar a palavra de Deus na sua avaliação, ou o que realmente está por trás disso? O pior não são as variedades que existem, porque a variedade até faz sentido existir, né? Até porque eu fiz parte de uma, como líder aqui, inclusive. O problema é que dentro de um bairro existem inúmeras de um nome só. Esse é que é o maior problema. Por que existe uma denominação aqui, com um nome aqui, nessa rua, na outra rua tem uma outra denominação, aliás, a mesma denominação numa outra rua? Por quê? Porque a igreja, ela não é de Jesus Cristo. A igreja é do pastor fulano. Então o indivíduo está aqui, ele é um cooperador, ele tem um chamado para o ministério, de repente ele é enciumado, o líder tem ciúme dele, tem medo de perder a posição, começa a rejeitá-lo, ele se sente rejeitado, aí ele vai e abre uma igreja aqui, com o mesmo nome. Durante o seu tempo que foi lá participante da denominação na qual você se propôs, você via isso constantemente? Sim, isso já há tempo existe isso, né? Aí ele abre uma outra denominação aqui. Aí uma pessoa segue aqui, a outra na outra rua, e aí pergunta: você é de qual igreja? Eu sou da igreja do pastor fulano. Então por que ele saiu de lá? Porque aquela igreja não era dele. Ele saiu para montar uma igreja para ele. E isso é ruim, entendeu? Esse é o grande problema. Porque as pessoas se tornaram avarentas, amantes de si, conforme a Bíblia diz que, né, que nos últimos dias haveriam esses, e que fazem mau uso da fé, né, do que professa, do que crê, e aí ele faz pensando em si, não no reino. No reino. Nesse caso, então, a igreja passou a ser de fulano ou beltrano e deixou de ser de Jesus, né? Deixou de ser de Jesus, infelizmente. E isso, na verdade, a gente já observa há bastante tempo, né? Infelizmente, a realidade... Bom, eu venho de lá, eu posso falar, eu sou nascido e criado dentro de Assembleia de Deus, em berço de Assembleia de Deus. Independente do rótulo Assembleia de Deus, nós vamos falar de igreja evangélica em si, né? Vamos falar de católicos também. Porque, na verdade, Charles, o que acontece? Existe um dado... Vamos falar de Marataízes, né? Que a gente está aqui em Marataízes. Isso é estatístico, inclusive. Estatística, é. Segundo dados do IBGE, se não falha a memória, quase 50% da população aqui. Já chegou a 67% em dado momento. 67% só de evangélicos. Se a gente for trazer para cristãos, que aí engloba, né, abre um pouquinho mais o leque, isso aí são números exorbitantes. Foge um pouco a lógica, pastor, nós termos assim, um país, por exemplo, de 200 e poucos milhões 210 milhões de habitantes, e segundo também essas estatísticas, mais de 40 milhões serem evangélicos ou cristãos, e a gente vê tanta coisa ruim nos nossos bairros, nas ruas, no nosso país acontecendo. Foge a lógica, porque Cristo, ele pregou durante a vida inteira amor. Ele morreu por amor. E aí quando você vê muitas atrocidades acontecendo, inclusive dentro das igrejas, principalmente, e aí a gente abre aí para todos os tipos de igrejas, de denominações, Charles, porque tanto faz na católica com padre, com coroinha, tanto faz em outras denominações evangélicas aí, escândalos com muito dinheiro, com pastores também. Agora recentemente saiu uma matéria a respeito aqui da nossa capital, um pastor com caso de abuso sexual com crianças, entendeu? Aí alguns pastores emitiram alguma nota repudiando e tal, mas enfim, atrocidades acontecem todos os dias, fogem ao controle. E como que a gente vai afirmar que somos um país cristão? Que temos essa quantidade de cristãos? Ou o evangelho está sendo pregado errado, né?
ou nós estamos muito aquém do que realmente seria ser um bom cristão. O senhor acha que nesse caso aí, pastor, cai mais a responsabilidade sobre a liderança ou não? Todavia, as pessoas são sempre culpados e... O meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. A igreja daqui 10 anos, essa igreja aí vai sofrer, os líderes sofrerão um grande abalo. Porque, e conhecereis a verdade vos libertará. E o povo, a dinâmica da liderança é pôr o povo em estado de escravidão. E isso já desde os primórdios. De pecador. E fazendo assim, o indivíduo que frequenta a denominação, ele não consegue encontrar uma mensagem na igreja, porque não é esse o objetivo, que faça ele se sentir amado por Deus, importante para Deus, agradável aos olhos de Deus. Pelo contrário, o único que aparece como o especial de Deus, o queridinho de Deus, é o líder. A mensagem tem esse objetivo. Aí esse cristão, esse membro, ele acaba ficando refém desse líder. Pastor, ora por mim. Pastor, quero confessar meu pecado. Como se o pastor não pecasse. E como se fosse ele, o Salvador, ele que fosse dar a absolvição. Como se ele fosse o mediador entre Deus e o homem. Entendeu? Uhum. Aí vem o confessionário. Até um tempo atrás, não era só dentro da Igreja Católica que tinha o confessionário. A Assembleia de Deus, recentemente, tinha o confessionário. Depois eles foram trabalhando isso e até acabou, de uma certa forma. Acabou entre aspas. Acabou, né? Ou só mudou o nome? A conjectura? Porque eu mudou conheço alguns... as diretrizes, né? Saiu acabou com aquele ambiente de quartinho, de confessionário ali, de Mas local. eu conheço muitos até hoje. Paroquial agora. Acabou com aqueles pontos ali de reunião, de confessionário. Mas ainda tem gabinete pastoral, a gente ouve muito falar. Mas hoje está mais assim mais que público, né? Antigamente as pessoas inclusive confessavam diante da igreja, irmãos, eu quero aqui pedir perdão. Passei muito por tem isso. Tem até um caso de um irmão, né, que cometeu... Opa, vai melhorar aí, vamos para os casos. Que cometeu Mas conta o milagre, conta quem é o santo ou não? Não. Mais ou menos, não é bom não. Ele cometeu um adultério, só que ele era casado. E aí ele foi lá para frente da igreja, pastor, aí, irmão, confessa seu pecado aí. Irmão, sabe o que é? Faz o que eu não tenho coragem de fazer, faz aí. É assim que os líderes fazem, né? Isso. Fala aí. Irmão, sabe o que é? Fala, rapaz. Irmão, sabe o que eu adulterei? Aí pronto, através dessa confissão, acabou-se o casamento dele, ele perdeu família, perdeu tudo, perdeu o ministério também, perdeu a igreja, deixou de ser membro. Acabou com a vida do indivíduo. Para alimentar a vaidade do líder, da liderança, de confessar o pecado. Então hoje já não tem mais isso, né? Hoje já se resolve, né? Quando dizem que pecado não tem tamanho, né? Mas infelizmente dentro das denominações aí tem tamanho. Porque não existe uma disciplina de padrão único. O modelo de disciplina é esse para independente do que a pessoa vier a fazer. Não. Então se ele comete um determinado pecado, aí sim, é um caso de adultério, por exemplo, ele vai lá, conversa com o pastor, que fala assim, irmãos, o irmão está sendo desligado, agora o termo desviado também já não... É excluído, aliás. O termo excluir já não se usa mais, né? O irmão está afastado aqui. Deve ser medo de processo, né? Porque agora... Porque hoje em dia tá assim, Charles. Hoje em dia está assim. Antigamente antigamente eles tinham medo da liderança absoluta. Hoje não, hoje tá inclusive tem um o membro aí, né? Inclusive o membro ele tem que assinar um documento hoje em dia, em algumas denominações tem que assinar um documento pedindo exclusão. Eles convencem o indivíduo que ele não pode permanecer ali. E geralmente eles têm um poder de convencimento bom, né? E aí ele assina um documento para que depois, né, por acaso ele vira a dar uma queixa, prestar uma queixa lá e tal, eles não sofrem juízo do ato, entendeu? Aí o indivíduo assina o documento lá. Uma verdadeira lavagem cerebral, né? Para quem tem a oratória, o dom da oratória, é muito fácil. Porque você já carrega, e é pesado, né? Como liderança, você já carrega um título, seja de padre, de pastor, de bispo, apóstolo e por aí vai. Então, quando você já detém essa posição e você tem o poder da oratória, você consegue convencer facilmente todo mundo. Porque a pessoa automaticamente, se eu chego para conversar com você sabendo que você é meu chefe, eu já vou conversar com você de peito aberto.
maior que você? Não vou, né? Natural que não faça. Sem contar que eu vou mais humilde, né? Sem contar que o peso da denominação, a palavra do pastor, tem mais valor do que da Bíblia, né? Para eles, né? Não, porque se você apresenta, eu era de tal lugar e estou vindo para cá, e na Bíblia, não importa. Nós cremos assim, se você escolhe se você quer ficar aqui ou não. Mas se ficar aqui, você tem que aceitar o que a gente crê. As nossas doutrinas, doutrinas, né? O indivíduo, né, ligado a alguns fatores, né? Às vezes namorada, porque às vezes o rapaz vai lá para a igreja por causa da namorada e vice-versa. Acontece muito disso. Ou às vezes vai lá por causa dos pais. Então, ele chegou lá, passou por uma experiência lá, né? Pegou um Covid, adoeceu, passou pela experiência da morte e atribuiu aquilo como um livramento de Deus, uma oportunidade que Deus está dando a ele para ele ir para a igreja. Aí, como ele nasceu naquela denominação lá, os pais são de lá, ele vai para lá e tal. E aí, não, eu estou disposto a aceitar isso aqui e tal, eu quase morri. Papá. Então, assim, é sempre levado por força, por alguma força, né? Seja de necessidade, seja de vínculo familiar. E aí o indivíduo ele vai... Se não for pelo amor, vai pela dor, né? Nesse caso aí, né? Com base nisso. Mas nunca... Porque ele crê assim. Até porque o indivíduo ele vai com base no conhecimento de outro, né? Do líder e tal. Como eu estava falando sobre esse ato denominacional, eu fui a tempo integral, assalariado por igreja, mas... com 10 salários eu também? acabei... Não, porque aqui na região tem um tal de 10 salários, Charles. Se fizer essa proposta, o cara pula de cabeça na hora. Na verdade, eu acho que está defasado, porque já tem tempo já que o Suíça deve estar nos 12, 14, 15. Eu acho que já Mas isso de grandes igrejas ou igreja de interior? Ou uma tabela geral? Não, a tabela é a seguinte. Dá para pagar 10? Dá, então bota os 10 que eu quero os 10. Então só vai por 10. Deve ser, também não vou afirmar não, né? Mas peraí, agora eu queria saber até esse assunto muito interessante em relação à remuneração do pastor. Isso é uma grande verdade que o Yali acabou de falar, a respeito do salário, que é um atrativo. O cidadão, né, tem ali uma aptidão, tem uma retórica, né, tem uma vocação e acaba ali adentrando ao mundo do evangelho, se forma, faz teologia, é ordenado pastor, a partir daí busca uma igreja para pastorear. Lá, quando o cidadão entra, ele recebe aquele valor, mas existe uma meta de arrecadação. Olha, a gente tem aqui uma dificuldade de fazer alguma ampliação, tem dificuldade de fazer investimentos. Existe uma meta lá dentro para poder arrecadar mais? Existe alguma campanha interna? Você que esteve lá no olho do furacão, como funciona lá dentro? Tem metas a serem cumpridas, né? Mas eles te dão tempo? Como é que funciona a meta? De acordo com o número de membros, né? Uhum. Eu cheguei a pastorear 5 igrejas, 5 templos. E tinha meta para tudo, entendeu? É uma empresa, né? Como se fosse uma empresa, né? Praticamente. Você tem que bater a meta, você tem que... Senão não paga o salário, né, irmão? Senão não consegue. Você é cobrado para isso. Vive entendeu? sob alta pressão? Isso num período que eu vivi de mais ou menos 4 anos de ministério. Depois eu passei a ter uma outra visão. E só para deixar claro aqui, eu falo com autoridade. Por quê? Porque eu não estou falando aqui como pastor a defender isso. Pelo contrário, eu estou aqui para bater contra. Porque depois o Yali conheceu aqui, eu tive um ministério de aproximadamente uns 8 anos. 7. Nunca tive salário nenhum. Eu abri mão do salário de pastor, entendeu? Porque a minha visão se tornou. E qual a sua remuneração? Outra. Não, eu sou um empreendedor. Naquele tempo, qual era a remuneração? Sempre fui empreendedor. Então eu sempre procuro, faço igual Paulo, né? Paulo era construtor de tendas. E ele vai falar em Coríntios 9 que ele, justificando, né, o direito de receber de um líder, e depois ele falou assim, mas eu prefiro morrer do que tornar vã a minha fé. E há pessoas que se baseiam nisso, inclusive, para defender que o obreiro é digno do seu salário. Mas o Paulo que está falando que o obreiro é digno do seu salário lá, ele está querendo chegar a um ponto. E qual o ponto? Que depois ele vai falar aos Tessalonicenses também, que ele é contra isso, entendeu? Esse receber, e ele era um construtor de tendas. Então eu sempre construí tendas. Peraí, até aí eu entendi. Você se pegou na palavra que menciona essa parte da remuneração. Mas a justificativa plausível que todos falam é que
o pastor, para se dedicar de forma integral, para não estar tendo uma atividade paralela e ficar à disposição em tempo integral, de dia, noite, madrugada, sábado, domingo, feriado, tem que ser bem remunerado. Né? Não, eu até concordo que vai depender do tamanho da denominação, uma vez que o pastor não tem tempo, né, para ter um trabalho paralelo. Eu acho que é justo. O que não é justo... Acha que vale 10 salários um pastor? Não, aí não, né? Eu acho que... Você trabalha, acho que tudo é realidade, né, pastor? Assim, vamos falar de uma realidade de Marataízes. Não dá. Não dá. 10 salários o salário dá mais que o secretário com o vereador. O salário do prefeito é próximo desse valor, o salário do prefeito do município. Pois é. Bom, aí existe um certo exagero, né? Um certo exagero. Foge a lógica, como é que você vai pregar, cara, que você tem que abrir mão, que você tem que viver mais e por amor à obra? Eu sei que tudo gira em torno do maldito dinheiro. É maldito, não tem pra onde correr. Metal. Você não consegue chegar no supermercado e pagar com uma oração. Eu sei disso. Se você precisa sustentar sua família, o pastor tem lá seus filhos, projeção de estudo para eles, enfim, tudo mais. E como você mesmo citou, às vezes ele vive integralmente para a congregação dele, e que não é o caso de muitos aqui da região, e que se fossem também, mesmo assim, esse valor, eu acho que foge à lógica. Como é que você vai deixar sobrar, não, mas um fluxo de caixa na sua congregação para você fazer missões, por exemplo? Tem missionários aí que determinadas congregações aqui hoje repassam valores que é vergonhoso até citar aqui. Que eu vou me privar até de citar esse valor aqui, mas eu já presenciei. E passa muito longe de ser pelo menos meio salário. Vergonhoso. Então como que você repassa, mesmo que fosse um salário para missões, e você fica com 10 irmãos? Você já está ganhando, a igreja já tem condições de bancar sua conta de telefone, água, luz, compra. Alguns casos, algumas denominações têm casa pastoral, então o cara não paga nem aluguel, carro à disposição, gasolina, combustível por conta de notinha lá da igreja, abastece lá e tal. Então, peraí, eu acho que é muito. Tô falando eu acho muito. E às vezes a pessoa argumenta assim, são muitos membros e por essa razão o pastor precisa ser integral, te dedicar mais e por isso ele merece receber um salário e, por sinal, alto salário. Mas eu faço uma observação aqui. Deus, ele sempre levanta alguém. Então, isso não é uma justificativa. Por quê? Eu pastoreei no interior de Minas 5 templos, composto de alguns irmãos, e eu não tinha obreiro. Então, eu trabalhava tanto quanto talvez aquele pastor que tinha muita igreja, porque lá era uma região carente. Você dava um irmão para pregar num dia de mensagem, ele pregava 10 minutos, acabava a palavra, eu tinha que completar. E por muitas vezes eu me dediquei ao ministério trabalhando. Quantas vezes eu preparei mensagem no trabalho e preguei e visitei irmãos e consegui fazer a obra. Então é possível fazer, fazer. Eu fui testemunha disso. O ministério que eu frequentei 7 anos no ministério do pastor Sérgio e fiquei órfão quando ele fechou. Porque eu busquei algo próximo, pelo menos, porque eu sabia que igual não ia ter, mas pelo menos próximo, em algumas denominações, e infelizmente está muito longe, está muito aquém. Nós não estamos dizendo que nós detenhamos assim... Somos dono da razão. Não, nem a verdade absoluta. Nunca. Na verdade, essa fala de toda verdade absoluta é burra, né? Toda unanimidade. Unanimidade é burra, né? Então, quer dizer, a gente já fala tudo, né? Pastor Sérgio, na sua avaliação, vamos à nossa realidade, não vamos muito longe. Marataízes, existem denominações aqui que o pastor ele é comandado por algum dono da igreja, alguém que se auto-intitula dono da igreja e determina quem será o pastor, quem que segue ali o ritual daquela casta, daquela classe dominante, especialmente os mais ricos, mais abastados. Aqui em Marataízes tem dono de igreja que determina quem é o pastor, quem fica e quem sai? Todo lugar tem. São as convenções, né? E todas denominações você fala por todas, mais de 3 templos, já funciona assim. Congregações, né? Tendo a matriz... Todas as denominações, nenhuma fica de fora? Nenhuma fica de fora. Todas são regidas por Então, é o sistema, né? É o sistema, tem um microgrupo de algumas poucas pessoas ali que realmente direcionam o que vai ser feito, a obra, quem é o pastor, se ele... Existe um regimento.
um regimento interno. Existe um regimento interno e é seguido por isso aí. Inclusive, veja bem, o que acontece é que a gente estava falando sobre isso aqui, eu acho, no início. Livros, por exemplo. Você vai escrever um livro. Você tem que escrever um livro de acordo com aquilo que a sua denominação crê. Você não consegue expor a sua ideia 100%. Se fizer isso, vai ser chamado Senão, machista, né? você tem que passar pelo crivo. Senão, seu livro não é publicado. Entendeu? Por exemplo, quem comanda a Assembleia de Deus é a CPAD, né? Através da CGADB e etc. E tal, que é a Congregação Geral da Assembleia de Deus no Brasil, e a CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então, o livro tem que ser de acordo. Se não for, não passa, ele não é publicado. Como eu então, isso é um regimento. Isso é um como regimento. é o adventista que segue a doutrina de Ellen White. Também. Entendeu? Tem que ser de acordo com o que a igreja ensina. Se for fora... Então, você não é um teólogo livre. Eu sou um teólogo livre. Entendeu? Eu estudei muito e depois descobri que a teologia ela é pagã. Ela não é cristã. Justamente por isso. Olha aí só, isso é forte, hein? Entendeu? Porque se o que você ensina está de acordo com Cristo, é cristã. Entendeu? Se você ensina de acordo com a denominação, aí já não é cristão, mas já é pagão. Então, a teologia que a gente estuda, ela não é cristã, ela é pagã. Entendeu? Qualquer pessoa que se aprofunda na teologia sabe disso. Eles até, inclusive, têm medo de pessoas que estudam teologia, né? Porque, fulano de tal estudou teologia, desviou. Não é que desviou, ele conheceu a verdade. Entendeu? Einstein fala isso, né? Uma mente que se abre para o conhecimento, ela jamais torna o seu tamanho original ou o seu tamanho comum. É impossível, Charles, você desaprender. Não tem para onde correr. O conhecimento vai abrindo cada vez mais portas. Quando ele fala que ele encontrou a liberdade, que ele se tornou um teólogo livre, é fácil de entender, pessoal, quando você lê a Bíblia. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não tem para onde correr, meu irmão. Mas essa frase, eu boto mais nessa conversa agora. Essa frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é justamente a muleta principal para cada denominação coexistir. Todos pregam o amor a Cristo. Porém, cada um com a sua porta e sua doutrina. Aí você fala, existe uma rixa entre... Rixa não, existe uma animosidade. Melhor dizendo. Boa. Entre o batista e o assembleano. Existe uma animosidade entre o adventista e o presbiteriano, por conta de doutrinas. Uns ali cultuam o sábado, outros não. Uns cultuam que deve-se não fazer doação de sangue, como o Testemunho de Jeová. Aí vem várias denominações, cada um se conflitando. Né? Usos e costumes, um não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Cada um se conflitando e no final nós percebemos que o Cristo mesmo, que é o alvo principal, esquecido. Ele fica em segundo plano, quem sabe até em terceiro plano. O que o senhor vê nessa questão aí, Sérgio? Você quer ver? Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O Evangelho, na interpretação errada de muitos, recebeu o nome de Mateus, Marcos, Lucas e João, por exemplo. Os 4 principais livros. Mas eles não são o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Então, é um erro você falar assim, eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus. Não, eu quero ler no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mas o Evangelho é de Jesus. É Jesus Cristo, é ele, né? É ele, né? Mas peraí, esses 4 livros, né, esses 4 aí que você mencionou, justamente eles trazem uma percepção da mesma passagem, justamente com Cristo ali. Sim. Esses 4 trazem, cada um em sua visão. Por isso que eles são evangelistas. Cada um na sua visão. Porque eles vão falar de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Então, quando Jesus diz assim, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, está mandando pregar ele. Aí você presta atenção. Quem está nos ouvindo aqui hoje, faz um teste. Quando você vai numa igreja, você ouve falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Pedro, de João, de Paulo, de Davi, de Sansão, de Gideão. Igual Gideão é sinônimo de corajoso nas denominações. O cara mais medroso. Ele recebeu o título de corajoso nas denominações. Verdade. Ele é um medroso. Olha o texto lá para você ver, olha o livro lá que fala sobre ele. As pessoas falam de Sansão.
Quando falam de Sansão, inclusive, eles falam sobre a queda de Sansão, a primeira queda de Sansão, casar com uma filisteia. Ora, sabe quando eu prego sobre Sansão, eu falo sobre o quê? Sobre a ascensão de Sansão. Que Sansão não foi um cara que caiu, Sansão foi um cara que se fortaleceu. E o primeiro pecado que eles denominam sendo o casamento com uma filisteia, a Bíblia diz que foi da vontade de Deus. Deus procurava um jeito, né, de acabar com os filisteus. Porque Deus queria inserir ele no contexto filisteu, gente, para poder dar a vitória e enaltecer o nome dele. Então Deus que inseriu ele no meio dos filisteus. E casamento está lá no texto, no início lá do livro, da história dele, que Deus que foi da vontade do Senhor que ele se envolvesse com uma filisteia. Então isso não é queda, se é queda é culpa de Deus, não é dele. Porque foi da vontade de Deus. Como que uma coisa que é da vontade de Deus é culpa do homem? É culpa de Deus. Então, na verdade, não foi queda. As pessoas precisam entender o contexto do livro. Deus estava inserindo lá, e a Bíblia diz que lá no final ele mata mais em morte do que em vida. E lá foram mais os mortos na morte se apodera de dele. Ele fazia parte do voto de nazireado. Sansão foi um cara que Deus cortou o cordão umbilical dele. Ele era fruto de um voto da mãe. E agora não, Deus estava fazendo ele ter a sua própria experiência. É como um menino que cresce na igreja sobre o comando do pai. Meus meninos foram criados na igreja, sobre o meu cuidado. Mas chega um momento que Deus corta esse vínculo com a gente e faz eles terem as suas próprias experiências, para que ele venha desenvolver essa fé nele. Fé, eu sempre gosto de pregar com esboço nesse aqui. Eu estou usando isso aí como esboço para não esquecer dessa palavra. Isso aí. Fé virou sinônimo de obediência na igreja. Mas fé é um elemento de sustentabilidade que leva o indivíduo a desfrutar. Fé é um elemento de desfrute no segmento evangélico. Deveria ser, aliás. Deveria ser. Mas, na verdade, se tornou o quê? Sinônimo de obediência. Você é obrigado a ter fé. É como se fosse um mandamento ter fé. Na verdade, não é essa, não. O crer, né? Que está ligado ao crer. Ide por todo mundo, prega. Quem crer, não é se crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem? Porque vai desfrutar daquilo que a fé proporciona. Ou seja, deveríamos mudar então essa coisa. Você tem que ter fé, não. Você precisa ter fé. Não, é importante. A fé é importante. E você vai descobrindo. Não é condição única para poder ser salvo. Não é imposição. Não é uma condição. Você tem que ter fé. Não. Amigo, eu acho que você precisa ter fé, mas eu sei que isso aí, né? Isso aí vai brotar em você, ou você vai procurar que isso brote em você de alguma forma. E não, eu vou impor isso a você e você se vira e dá seus pulos aí. Seria mais ou menos isso, né? Nem é para ser um assunto a ser pregado, né? Porque isso é automático. É automático na vida do ser humano, entendeu? É a fé que salva, se aproxima, né? De Deus. Deus ele precisa ser visto na Bíblia como ele realmente é. Existem duas linhas de pensamento, né, teológico, que é o calvinismo e arminianismo. E Armínio ele veio pregar o livre-arbítrio, né, enquanto Calvino veio pregar a salvação como predestinado a alguns. Certo? Eu sou contra as duas linhas, porque eu sou contra o excesso, né, o exagero. E eu acho que em todos os dois existe um extremo. Mas vou aqui abordar, que é a linha mais adotada aqui, sobre o livre-arbítrio. Nós não somos livres para tomar decisão. Não, você é livre, você faz o que você quer. Não. Você está livre para escolher para onde você ir. Não. Não existe liberdade. Olha só, olha o paradoxo. Você é livre para escolher. Mas se eu escolher desobedecer, você vai para o inferno. Então, então não é direito meu liberdade. Eu não tenho essa liberdade de escolher. Então, se o senhor está dizendo eu tenho que consequência, eu tenho a obrigação. Crer em Deus, eu não tenho outra opção, não. É crer ou crer. Para ser salvo, tem que crer. Crer ou crer. Eu não tenho opção de não crer. Então, Deus, o que acontece em toda a Bíblia, você percebe, ele está provando que ele é Deus. Em todo o tempo, ele prova para a gente que é Deus. A gente, por rebeldia, segue o nosso próprio caminho, nossa própria vontade. Mas Deus está sempre provando que ele é Deus, que não tem outro caminho. E nenhum outro há salvação.
Depois de você chegar a essa avaliação onde o livre-arbítrio, você não tem o direito de escolher o que você quiser, porque você não vai ser salvo, você vai encontrar um caminho errado, você vai desobedecer a palavra. Na sua avaliação, quando usa-se esse tipo de pregação, esse tipo de abordagem, é para dar uma sensação que o cidadão ele pode fazer o que quiser, mas com restrições extremas? Ou é fuga da liderança? É para não acorrentar os seus fiéis ali? Eu tô pegando até um gancho aqui. Ou é fuga, porque às vezes o cara se vê numa situação, Charles, que algum fiel de repente o enquadra e ele fala: irmão, aí é o livre-arbítrio, né? Você vai por onde você quiser, né? Ou seja, ele sai pela tangente, ele foge pela tangente ali, acho que mais ou menos isso. É igual dizer que as coisas boas vêm de Deus, as ruins vêm do diabo. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E ser tentado não deve então, ser uma coisa boa, né? muitas das vezes acontece uma coisa alguma coisa ruim na nossa vida, a gente fala assim: sai, está repreendido em nome de Jesus. E é a vontade de Jesus, do próprio Deus, porque quer nos conduzir a alguma coisa. A um aprendizado, a um crescimento, né? A Bíblia diz que Deus tentou Abraão, ou pôs Abraão à prova, né? Que quer dizer a mesma coisa, mas lá está escrito tentou mesmo. Então Deus tentou Abraão. Então Deus tem o seu caminho. É porque a gente aprendeu que as coisas boas vêm de Deus, as ruins não. Tem coisas boas que parece que nem vêm de Deus, porque conduz a gente a caminhos errados. Então não é de Deus. As coisas boas que você diz, a nossa ótica, por exemplo, boa a nossa ótica. Você se mergulhar na prostituição, nas bebidas, muitas das vezes a pessoa acha que aquilo ali é o que eu quero. Não. Mas aquilo ali, na verdade, está sendo oferecido por Deus. Não, a boa que eu estou querendo dizer é questão de prosperidade, coisa certa, de acontecer coisas boas na nossa vida, né? Dar tudo certo, né? Na verdade, a gente nessa vida, seja um maior exemplo agora, nessa pandemia, só morreu ímpio, não morreu cristão. Veio para todos. Veio para todos. Então as coisas boas e as coisas ruins estão aí para todos nós. Vocês estão na igreja ou não. E as pessoas, elas vêm oferecendo assim: vai para a igreja que a sua vida vai melhorar. Existe uma falsa promessa disso, entendeu? E não é bem assim. Não é bem assim. As coisas boas podem nos acontecer e as coisas ruins também podem nos acontecer. Depende do plano de Deus para a nossa vida. Entendeu? Deus tem um propósito na vida de cada um. Está nos conduzindo para alguma coisa, para algum lugar. Entendeu? Só que as pessoas pegaram a Bíblia, interpretaram do jeito delas. Tiraram as frações dela. O que serve para elas, uma denominação pegou aquilo que serve para ela, a outra que serve para ela, e enfim, cada um criou um motivo para ter a sua denominação e ensina como quer. Por isso tem várias denominações no mundo, né? Existe uma verdade máxima da Bíblia Sagrada, que eu não quero dizer que eu sou o dono dela, mas eu posso te apresentar vários pontos da Bíblia que tomaram rumos diferentes. Se você pegar um aluno de escola dominical e fazer a seguinte pergunta para ele: escola dominical ou escola sabatina? Alguma escola bíblica, né? Onde originalizou o pecado? Ele vai responder automaticamente: no Éden. Só que o pecado não teve origem no Éden. O pecado teve origem na rebelião de Lúcifer. Né? No céu. E quando você olha lá, por que eles abordam o Éden? Porque no Éden tem a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus proibiu. Então ali está implícita a obediência. Entendeu? Mas se a gente pegar, e qualquer um que estuda a Bíblia sabe disso, o pecado como origem na rebelião de Lúcifer, você vai ver que lá não tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso ajuda você a entender o Gênesis. Porque lá no Gênesis você vai ver a presença do mesmo elemento que estava na rebelião de Lúcifer. Que é o quê? Independência. Pecado não é desobediência, pecado é independência. Porque na rebelião de Lúcifer ele programou o quê? Eu subirei aos céus acima das estrelas e edificarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Eu te pergunto, ele subiu aos céus? Não. Ele edificou o trono dele? Não. Ele se tornou semelhante ao Altíssimo? Muito menos. No entanto, ele foi punido. Porque dizem que o pecado consumado é que gera morte. Mas na verdade o pecado, que eles chamam de desobediência, não é pecado, é consequência do pecado. Porque a consequência do pecado é desobedecer. Por exemplo, lá no Éden, você vê que a proposta foi a mesma. Que na verdade não foi o diabo que manifestou naquela serpente.
Aquela serpente foi um animal que Deus criou, com uma inteligência, com raciocínio, um animal mais destacável, mais astuto ali no Éden que Deus criou. Foi a serpente, né? Inteligente. Falava, né? Conversava. Aí é importante dizer isso, porque muitos pensam que a passagem da serpente, o que o pastor Sérgio está tentando dizer é exatamente isso. Que a passagem da serpente ali é o seguinte: era o diabo que entrou dentro da serpente e utilizou a boca da serpente para falar com ela. Não. Os animais do Éden eram diferentes de hoje, né? Só porque no Apocalipse, salvo engano, fala sobre a antiga serpente. Mas a antiga serpente está falando sobre essa ideia. A ideia que começou lá na rebelião de ser independente de Deus. Aí a serpente fala o que para a mulher? Deus falou que pode comer de toda árvore livremente? Não. De toda, sim, menos dessa aqui. Menos dessa aqui. Que nada, mentira. É porque Deus sabe que no dia que você comer dela, você será semelhante a ele. Olha a independência. Conhecedor do bem e do mal. Quer dizer, olha que é a mesma dinâmica lá instigando do céu, a poder você chegar próximo dele, né? Para ficar independente de Deus. Pastor Sérgio, uma vez igual a Deus, independe de Deus. O dia que me tornar igual a você, eu não dependo de você, eu dependo de você enquanto eu possa ser servido por você. Uma condição subjugada, coisa, né? Entendeu? Mas quando eu me torno igual, eu me torno independente. Então o pecado é independência. A mulher não pecou quando olhou, a Bíblia diz que viu a mulher, né, que a árvore era agradável aos olhos, boa para se comer e boa para dar entendimento. Então ela tomou do fruto e comeu. Mas ela não pecou quando ela tomou do fruto e comeu. Ela pecou quando ela viu, que até então ela não estava vendo, viu que a árvore era agradável aos olhos. Ali ela pecou, porque o pecado está dentro do homem, não está no exterior. Desejo. Pode ser que venha exteriorizar, mas o pecado está no interior do homem, não no exterior. Começa do desejo, né? Desejo. Desejo em olhar. A partir dali tudo começou, né? Sim. Ô Charles, deixa eu só parar você rapidinho aqui. Lembrando, pessoal, olha só, enquanto o pastor Sérgio coloca uma aguinha ali no copo, a gente vai falar um pouquinho aqui do copo Stanley. Nós temos 2 copos para sortear, não é isso, Charles? São dois, cada um mais bonito que o outro. Um branco e um azul marinho. Azul, né? Posso coisa bonita. Do sorteio também? Pode, é simples, pastor. Vocês vão lá agora. Você está assistindo esse vídeo? Você já está pertinho. É só clicar em se inscrever, está inscreva-se. Ativa o sininho das notificações, porque assim que a gente grava um novo programa, você chega a notificação para você já automaticamente fica por dentro, porque vem mais promoção por aí. Com certeza, cada um melhor que a outra, hein? Eu sei que vem mais por aí. Aí você vai, temos agora o Instagram, vai lá, comenta, aumente suas chances. Siga a gente. E eu tenho certeza que no dia 22, Charles, que vai ser o nosso último programa de fevereiro, já saiu o resultado. Nós vamos estar com o resultado aqui, vamos fazer o sorteio para vocês. Por quê? Porque a ideia é que vocês utilizem elas aí no carnaval. Então, dia 22, o carnaval seria já no próximo final de semana, né? Dia com 28, certeza. A partir do dia 28. Então, vocês vão estar com copo Stanley. Que isso, hein, garoto? Bom demais. Tô falando inglês, rapaz. Stanley. Que isso, hein? Fabinho. Alô, Fabinho, o Index. Aquele abraço, meu irmão. A internet que nós estamos usando aqui para fazer o podcast para vocês é o Index, rapaz. Tá pensando o quê? É da boa. Aí, ó. Viu? Fala que aparece, ó. Portal S News tá na área também. Vou fazer uma pergunta agora ao pastor Sérgio. Opa, vamos lá. Pastor Sérgio, em relação ao tempo que o senhor ministrou a palavra, hoje o senhor não exerce mais a função de pastoreio. O que o fez afastar desse dom de ministrar a palavra? Se decepcionou com alguma coisa? Não, eu acho que me decepcionei comigo mesmo, né? É importante reconhecer isso aí, né? Eu acabei me separando, né? E aí fiquei sem condição de exercer o ministério pastoral diante do povo. Peraí. Então o senhor está afirmando que perante o povo o senhor ficou impossibilitado. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso de um possível arrebatamento da igreja, o senhor se colocaria no inferno? Ou uma morte súbita, ou alguma coisa que o te levasse a visitar Papai do Céu mais cedo, né, Charles? Carimbar o passaporte. Carimbar o passaporte aí mais cedo. O senhor se colocaria no inferno? Cara, ou apenas é a condição de não pastorear? Eu amo a Bíblia por isso. Eu amo a Bíblia por isso. A nossa cultura, né? Ela nos subjuga muito. Mas quando você olha o ministério de Paulo, quem estuda a biografia de Paulo, sabe que Paulo participava do Sinédrio. Entendeu?
Paulo ele participava do Sinédrio. E como um membro do Sinédrio, que era composto por 70 mais 1, 71 líder, ele provavelmente era casado. Então, a Bíblia não fala. Não fala, mas... Alguns creem que Paulo, inclusive, era... Separado, provavelmente ele era um separado. Uns falam que Paulo era meio bichona, outros falam que Paulo, na verdade, ele só era assexuado, ele não queria nem homem nem mulher. Não, eu não vou entrar nessa questão, seara, né? Porque isso aí não, aí a gente vai, né? É um pouco mais profundo, né? Já que não fala, vamos ficar quietos. Mas né? Paulo, melhor, como membro do Sinédrio, ele tinha que ser casado. Ele não podia ser solteiro. E lá na frente ele está falando, bom, que seria se o homem não casasse, fosse igual eu, papá. Então ele não era casado. Ele agora já estava separado. Provavelmente ele era um separado, um divorciado. Exercendo o ministério o quê? De apóstolo. Uma das maiores funções. Cargo de liderança ali no meio. Dentro da igreja. E aí? Para ser um apóstolo é necessário o quê? Então ele fazia isso. De pastor para apóstolo? Eu vejo aí alguns apóstolos. Aqui tem alguns apóstolos, né? Existem alguns critérios, né, para ser apóstolo, adotado por algumas denominações que inclusive não aceita esse ministério, porque ver Deus, né? E Paulo viu, né? Conhece alguém, ser no espírito, no corpo, não sei, foi levado ao terceiro céu, tal, Paulo diz. Então a primeira condição para ser apóstolo é ver Deus. Tem que preencher alguns requisitos, e um deles é ver Deus, né? Isso nem é uma crítica, eu realmente não sei. Não me atentei a isso. É por isso que a Assembleia de Deus crê assim e não adota o ministério de apóstolo, né? Enquanto outros se auto-intitula apóstolo, porque acha que o apóstolo é aquele que funda igreja. Então ele funda, por exemplo, igreja em célula. Isso, aí perdão. Tem um apóstolo me veio a memória agora. René, os da região, segundo eles, apóstolo é aquele que formou vários pastores. Eu ungi vários pastores. Peraí, se eu já ungi vários pastores, eu sou apóstolo. Isso é o que é pregado. Está numa condição acima, né? Eu sinceramente eu não sei. Pastor Sérgio, na sua avaliação, até hoje o senhor está numa condição de afastado do ministério, mas na sua avaliação, pelo que o senhor viu no meio evangélico, existem pastores que alimentam, que mantêm um casamento de fachada para não perder a condição de ministrar a palavra, não perder o seu pastoreio, não perder o seu salário? E não são poucos, não. Muitos. Aqui em Marataízes tem algum? Tem muitas mulheres de pastor aí que são sacos de pancadas. Apanha do pastor aí e é obrigado a ficar calado. Muitas mulheres de pastores sofrem agressões, sofrendo traições também. E é obrigado a ficar calado. Muitos. Mas essa traição por parte do pastor ou por parte da esposa? Ou dos dois lados? Dele principalmente, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Mas é obrigado. Então, na verdade, antes de qualquer coisa, eu aprendi a ser um cristão. Eu sou cristão, entendeu? E ministério eu exerço sem ter um grupo, sem estar na frente de uma igreja, sem estar pregando. Porque para mim, por incrível que pareça, um pastor aí de uma grande denominação, ele disse para mim que eu era pastor ainda. Que eu precisava, claro, né, me integrar lá, papai e tal. Uma vez pastor para sempre? Mas que eu não... Aí ele falou assim para mim ainda, você acha que você foi chamado por Deus ou não? Eu falei, vou te contar algumas coisas que aconteceram no meu ministério. Aconteceu isso, você acha que... Não, então você foi pastor. E uma vez pastor é pastor, você é pastor. Você só precisa se reintegrar aí uma igreja, uma denominação e tal, porque você é um pastor. Levando em consideração que muitos são pastores de itinerantes, né? E eu acho que assim, pastor ele tem que ter ovelha. Isso algumas pessoas falam, não, pastor tem que ter ovelha, mas são os mesmos que batem palmas para pastores itinerantes, que não têm ovelhas, que vivem consumindo a gordurinha da ovelha dos outros, né? E vai daqui para ali, para lá, papá, e pega aquela bufunfa bacaninha. Você fala daqueles pastores palestrantes que percorrem o mundo, que não tem uma igreja fixa? Esses podem se autodenominar pastor? Exatamente. O que acontece hoje é o seguinte, Charles. Eu faço um exame com uma prova, né? Eu estudo uma faculdade e tal, faculdade de teologia, né, pastor? É isso? Faz um curso de teologia e tal. Ao findar lá, eu ganho um diploma. Então, se eu não for
por reconhecimento que eles têm como ungido, não, vem cá, eu vou orar por você, vou ungir você pastor. Antigamente era assim, né? Era muito assim. Sem conhecimento teológico? Exatamente. Antigamente quanto tempo, pastor? Não tem muito tempo não, tá? Uns 20 anos. Eu acho que menos até. Foi exigido que se tivesse uma faculdade de teologia. Na verdade, quem organizou mais isso, eu acho que foi até a Igreja Batista. E eu não estou criticando, não, tá? Eu acho interessantíssimo, acho importante Acho você louvável. ter um respaldo. Bacana. Só que também, por outro lado, abre a porta para muito cabeça de bagre, né? Porque o cara precisa ser só... Às vezes o cara tem formação, mas não tem chamado. Exatamente. Porque pastor é chamado também. E pastor, para mim, tem que ter chamado. Porque a primeira formação coisa do pastor é tem para que... dar condição a ele, né? De usar manusear a retórica. palavra e Exatamente. tal, falar em público e etc. Porque a teologia ensina tudo isso. Mas tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm chamado. Entendeu? E tem Imagina pessoas um que não... sem chamado. Se você olhar, por exemplo... Primeira coisa, você tem que abraçar o cara, você tem que entender o cara, porque pecador todos nós somos. Aí o cara erra 1, 2, 3, 4, 5. Meu irmão, não é você que vai... Você tá primeiro que você não tá ali para julgar o cara. Você não tá ali para criticar o cara, para bater no cara. Cajado de pastor se usava para guiar a ovelha e não para espancar a ovelha. Mas o que a gente mais vê hoje é justamente canalhas na fé, salafrários, que utilizam o cajado para espancar a ovelha, e por isso a gente vê muitos hoje simplesmente se abdicando da fé em Cristo, que não tem nada a ver com a situação. Jesus não tem nada a ver com a sua má escolha, com quem você escolheu para ser seu líder espiritual, certo? E hoje não querem mais ouvir falar em igreja, Charles. Pegou a versão, né? Em 2016, eu cheguei a quase ser um agnóstico da fé. Em 2016. Porque eu tenho 38 anos hoje. Em 2016, aí, eu tinha meus 30 anos de idade aproximadamente, né? 32 anos de idade. E apanhei minha vida inteira. Pelo simples fato de botar a minha calça comprida, porque eu me batizei, infelizmente, com 13 anos de idade. E na Assembleia de Deus, se você é batizado com 13 anos de idade, você não pode usar bermuda, você tem que usar calça comprida. Você não pode jogar bola, e eu amava jogar a minha bolinha, fui jogar um futebol. Uma criança de 13 anos, pô. Por que vai batizar uma criança? Por que você vai impor julgo, um fardo? Engraçado que a Bíblia fala que não tem julgo. Só dá uma pausazinha com base nisso aí, Alex, você está falando de religião. Quando eu era adolescente, porque dos 5 aos 17 eu fui criado na Assembleia. E 9 anos, 10 anos de idade, eu ia brincar de bola com os meninos. Não era nem bola, não. Era uma sacola de leite cheia de papel, de alguma coisa. Era o que tinha, né? Olha o que é... Porque para você ser religioso, você não precisa estar numa denominação. Na verdade, o Brasil é religioso. O brasileiro é religioso. O Brasil todo. Todos são religiosos. A gente nasce religioso, né? Meu pai subia bêbado e me dava uma coça, porque eu estava jogando bola. Ele me batia e dizia, você não está jogando, você é crente, está jogando bola, rapaz? E me dava uma coça. Bêbado. Eu te pergunto, faz sentido isso? Para ele fazia. Mas por quê? Porque ele achava que não deveria fazer aquilo. E ele, bêbado, me batia. Isso é religiosidade, da parte dele. Porque o religioso, ele é hipócrita. Entendeu? Aliás, se você olhar o ministério de Jesus, você vai ver ele abraçando prostituta, abraçando pecadores, porque o ministério de Jesus é inclusivo. E vê ele chamando a atenção dos hipócritas. Porque a religião judaica da época era hipócrita. Os fariseus, então, é sinônimo de hipocrisia, né? De avarentos e tal. Inclusive aquela passagem, né, da oferta corban. Você vê como é que pode. 5,18 de João diz que Jesus foi morto porque não guardava o sábado, violava o 4º mandamento do decálogo, se fazia igual a Deus, se fazia filho de Deus, tornando-se igual a Deus. O motivo de ter crucificado Jesus. Os próprios da igreja, da denominação da época, é que crucificaram ele. E a Bíblia diz ali que isso aconteceu. E aí ele era perseguido por esse grupo. Em determinado momento, Jesus chama a atenção deles que eles estavam dizendo, Marcos 7,
9, 10 em diante, chamando a atenção dele. E aí Jesus chama eles de hipócritas e vai falar da oferta corbã. Porque o que o fariseu fazia? Porque eu não costumo dizer 10 mandamentos, não. Porque o decálogo, a palavra decálogo quer dizer 10 palavras. Mas está até na Bíblia, foi traduzido por mandamentos. Mas eu prefiro palavra, até porque não existe mandamento ali. Porque 8 delas são proibições e não mandamento. E 2 são orientações, que é a guarda do sábado e honrar pai e mãe. E esse honrar pai e mãe era um mandamento. O que os fariseus fizeram? Pegava o dinheiro que era para ajudar pai e mãe e não ajudava pai e mãe. Guardava o dinheiro para si. E sabe, dizia o quê? Dizia que aquela oferta eles tinham dedicado a Deus. Por isso Jesus fala de oferta corbã. Que é uma Na oferta verdade, desagradável, o dinheiro não ia nem para um lugar nem para o outro. Não ia para os pais. Benefício próprio. Para benefício próprio. Aí foi o que Jesus falou assim. É uma oferta que Deus não se agradava. Né? Então, eles eram hipócritas. Eles falavam, não, isso aqui não, porque isso aqui é oferta do Senhor. Usava o nome de Deus. Então, Jesus falou, se vocês fazem isso, é muito mais. Ele está falando lá. Entendeu? Porque eles são hipócritas. Porque na Bíblia Sagrada, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, a mensagem é o amor. E Jesus é o ponto ápice dessa palavra. Amor. Jesus, porque Jesus é amor, né? O amor é o amor de Deus doado à humanidade, né? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Então a mensagem é amor. Existiam 3 classes de povos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que Deus não abria mão disso, que tinha que ajudar. Era o órfão, a viúva e o estrangeiro. Essas 3 classes de pessoas eram pessoas necessitadas, que precisavam de ajuda. E o povo de Deus era para servir essas pessoas. Tanto que o Midrash de Israel, como se fosse a hermenêutica nossa, diz que quando os anjos foram visitar Abraão ali, né, visitaram passando e Abraão recebeu eles com alegria. Por quê? O costume de Abraão era fazer o quê? Dizem que Abraão ficava do lado de fora vigiando se passava um estrangeiro para poder chamar, para convidar, para almoçar com ele ou jantar com ele na sua casa. E quando o indivíduo passava, diz o Midrash de Israel, que tinha uma árvore na frente da casa de Abraão. E ele sentava debaixo daquela árvore e ficava ali vigiando o estrangeiro passar. Quando o estrangeiro passava, ele chamava o estrangeiro para sentar ali e conversar. E ele falava de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Quando aquele indivíduo conhecia Deus, a árvore dava sombra. Quando o indivíduo não conhecia, a árvore não dava sombra. E aí Abraão levava essas pessoas para poder comer na sua casa. Foi a partir daí que aí o anjo vai lá na casa de Ló e tal, e pede para sair dali, que Deus ia destruir a cidade. Você sabe por que a esposa de Ló se transformou numa estátua de sal? Porque a esposa de Ló era materialista e existia uma lei dentro de Sodoma e Gomorra que não podiam ajudar as pessoas. Era a lei, não podia ajudar um estrangeiro, um órfão, uma viúva. Era a lei. Então as pessoas que ajudavam, se soubesse, ele era denunciado. Então naquele dia, Ló recebe na sua casa os anjos, que na verdade eram anjos, né? Que eram as visitas angelicais que apareceram na sua casa. Aí o que a esposa de Ló fez? Falou, eu vou ali, acabou o sal, vou pedir sal emprestado, que o sal acabou. Aí ela, na verdade, não estava indo pedir sal emprestado, ela estava indo para dizer que tinha hóspede na casa dela. Foi aí que apareceram as pessoas lá à procura, porque a esposa de Ló denunciou. É por isso que quando eles vão saindo da cidade, ela olha para trás e Deus fez ela transformar na estátua de sal, como de castigo. Já que você quer sal, desgramado. Entendeu? É sal que você Olha quer, que então história. toma sal. Você quer tomar sal. Olha que história bonita. Então era a obrigação do povo, a ordem era essa, era ajudar. E aí vem 16:49 de Ezequiel, que esse era o pecado de Sodoma e de Gomorra sua filha. Porque tendo fartura de pão, não ajudou o órfão e nem as viúvas na sua necessidade. As pessoas pensam que o pecado de Sodoma e Gomorra era prostituição, era homossexualismo e coisa do gênero. Não.
O pecado de Sodoma e Gomorra era falta de amor, porque não acolhiam as pessoas. Tanto que tem esse episódio aí. É com base o Midrash é uma hermenêutica, né? A hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. E o Midrash chega a essa conclusão justamente com base em 16:49 de Ezequiel, explicando por que Sodoma foi destruído. Não foi destruído por causa que eles batem lá, com base no Novo Testamento lá, de sodomismo. O termo que fala de sodomismo... Inclusive, se tornou uma palavra levada aí como você ter prática de sexo com homem, mulher com mulher, prostituição e exagero. Esse é o critério, mas não é bem por aí. Não, o pecado era falta de amor. Por exemplo, o pecado que veio destruir a cidade na época de Noé, com o dilúvio, a razão pela qual era a maldade que levou Deus a destruir o mundo da época de Noé? Não era pecado dessa natureza que eles falam aí, prostituição, não, era maldade mesmo. O povo era tão cruel que ele jogava o indivíduo na rua assim e passava com aqueles carros de cavalo, né? Carro carregando aquelas carruagens, né? Aqueles cavalos. Passava para lá e para cá, massacrando as pessoas de tão mal que era o povo daquela época. Isso que levou Deus a destruir o povo na época com o dilúvio. E quando Deus fez isso também, o objetivo de Deus não era erradicar o pecado, não. Era manter a espécie. Quando Deus conserva Noé e sua família, foi para manter a espécie. Tanto que ele vem depois, planta uma vinha lá, se embriaga e ele sofre as consequências e peca do mesmo jeito. O pecado não acabou. Se fosse erradicar o pecado... Teria que acabar com a humanidade, Noé, né? Porque pecado todo mundo tem. Noé era justo. Mas Deus salvou Noé porque não era justo. Noé lá na frente erra. E erra então, bonito, se Deus né? tivesse salvo um justo e acabado com o ímpio, então Deus manteria o que agora? Uma raça só de justos. De anjos. E, no entanto, não foi. Noé pecou e a maldade continuou entrando na raça humana e tudo mais. Na sua avaliação, essas denominações que têm a bandeira do homossexualismo, pregam isso, inclusive cultuam que isso é normal, a Bíblia também preconiza que ali devem ser incluídos, devem ser inclusos, né, na sua religião. Na sua avaliação, essas igrejas estão condenadas também a... Existem denominações hoje, especificamente para pessoas, né, homoafetivas, né? É meio complicado você entrar nessa questão, mas inclusive uma grande pregadora, né, da Assembleia de Deus, né, que teve um problema homoafetivo com uma cantora lá, e hoje tem uma igreja de São Paulo. Fundou a própria igreja, né? A própria igreja, está lá. Quero entrar no mérito da questão. O que eu quero dizer é que, como diz Jesus, pensais vós que esses 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais pecadores do que estes? Na verdade vos digo que se todos não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Ou seja, meu irmão, então Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer. Isso aí cabe um julgamento, cabe a Deus. Ela está vivendo a fé dela. Ela vai ser julgada, cabe a Deus julgar. Eu não sou juiz para querer falar assim, a denominação tal está errada, não sei quem está errado, Pelo seu eu estou conhecimento certo. profundo da Bíblia, tem salvação ou não para essas pessoas? É possível se salvar? Essa é a pergunta do Charles. Mas quem salva quem? É Deus. Pelo seu conhecimento. Jesus Cristo é que salva. Cabe a ele. Vai depender da fé dessa pessoa, né? O justo viverá pela fé. Então, independente da sexualidade da pessoa, a fé que vai determinar. Não é a fé que vai determinar. A salvação. Jesus veio para salvar todos. E aí ela vai passar por um processo de julgamento. É igual, por exemplo, o que a gente não entende... Caio Fábio em entrevista, rapidinho, não pegue só assim, pastor, é porque eu tenho a dificuldade em perder o meu. Mas Caio Fábio... E eu sei que o senhor é um grande fã porque o seu filho se chama Caio Fábio. E por ele, que eu sei que por ele, não é? Foi. Então, Caio Fábio, que para mim é uma grande liderança, ele foi entrevistado pelo Danilo Gentili. Ele tem um vídeo na internet que eu sugiro até alguém assistir esse vídeo, né? O dia em que eu me levantei. Porque eles falam do dia da queda dele. Foi quando ele teve aquele problema, né? Foi expulso da denominação. Mas naquele dia foi o dia que ele se levantou e não o dia que ele caiu. As pessoas atribuem como sendo como a gente abriu o programa aqui falando, como sendo a queda. E ele fala como ele cresceu, nasceu, levantou naquele dia. E ele é inteligentíssimo, Charles. Pega para você ver depois. E na entrevista com o Danilo Gentili faz essa mesma pergunta. Qual o posicionamento dele?
E ele responde de uma forma muito inteligente. Toda maestria, né? E que eu pego para mim. Se alguém me passa essa pergunta, eu respondo da mesma forma. Eu fico com o que Jesus falou. Não, sim, mas eu fico com o que Jesus falou. Mas fala o quê sobre os homossexuais? Sobre... Eu fico com o que Jesus falou. O que Jesus falou? Nada. Pois é. Você vai na Bíblia, você não acha Jesus falando. Então fica o que ele falou, disso, meu irmão. Nada. Eu amo, eu sou amor, eu vim para salvar justamente aqueles que não merecem, aqueles que precisam. A escolha dele pelos discípulos foi justamente quem não merecia ser, ao nosso ver, porque nós somos maus, né? A gente quer que seja o certinho e tal. Mas, irmão, você pega a lista dos 12 lá, Jesus foi na escória, meu irmão. Jesus foi na escória. Pegou pessoas sem condição alguma para fazer. Escolheu os piores. Escolheu os piores. Até Entendeu? como nação, a nação de Israel foi a pior nação que Deus escolheu. O objetivo de Deus era alcançar a humanidade através do povo de Israel. Mas foi a pior nação que ele escolheu. Não tem nação que cometeu tanta atrocidade igual o povo de Israel, não. Queimou filho a Moloque. Depois, pro final, Deus envia Jesus Cristo, que é o próprio Deus, dá murro na face de Deus, cospe no rosto de Deus. E ainda a Bíblia diz que vai dar uma outra chance agora no período da grande tribulação, né? Porque o período da grande tribulação é para Israel, né? É para Israel. Ainda vai dar mais uma chance ainda. Tem gente se cagando com isso, rapaz. Desculpa aí, perdão da palavra, mas tá se borrando, meu irmão. A chapa vai esquentar. As pessoas falam assim, e você tem medo do inferno? Não. Eu falei, eu não, irmão. Porque e a grande tribulação menos. Eu não vou estar aqui não, velho. Você tá preocupado com isso? Não, se você tá preocupado com isso aí, então... É igual uma outra Porque palavra. tá devendo, né? Eu tenho pena de você, eu tô Inclusive, não, com base nisso, uma palavra que o pessoal fala muito, né? Jesus está voltando, cuidado, Jesus está voltando. Vê se eu tenho que ter medo de Jesus voltar, rapaz. Jesus veio para mim na primeira vinda e na segunda vinda eu virei com ele. Com ele. Eu estarei com ele. Porque é minha preocupação. Primeiro acontecerá o arrebatamento, depois ele virá. E a igreja virá com ele. Então quem faz parte da igreja salva vai vir com ele. Você e o povo igreja, continua Charles? Pregando. Jesus está vindo, está vindo. Você é igreja? Com certeza. Então fala, eu sou igreja. Com certeza eu sou garoto. É a mesma coisa a questão do julgamento. Todos sabem, qualquer teólogo, qualquer denominacional, ele sabe que existem dois julgamentos. O da condenação e O do galardão. Só que no modo da igreja pregar, é como se só existisse um. Entendeu? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus passou da morte para a vida, não entrará em juízo. Nenhuma condenação aos romanos, Paulo disse isso. Há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação. Sabe qual é o meu medo, ser sincero? Meu medo não é de condenação. Meu medo é de não receber os galardões. A recompensa. Aí sim, tudo que eu faço de errado, tudo que eu faço de pecado, tudo que eu deixo de fazer de obras... As consequências... aí eu vou perder no galardão. Porque no juízo final, no grande juízo do trono branco, eu não passarei por esse juízo, porque ele não é para mim. Esse juízo não é para os salvos, é para os ímpios, onde eles serão julgados, para ver qual o grau de sofrimento no inferno. Né? Porque não adianta querer dizer que eu vou para o céu e eu vou receber o mesmo galardão que Paulo. Esse é meu temor. Entendi. Quanto àquilo que eu vou receber no céu. Salvo eu sei que eu serei. A Bíblia diz que seremos salvos, todavia, como pelo fogo. A obra de cada um será avaliado, né, como madeira, feno e palha, ouro, pratas ou pedras preciosas, e aí cada um vai ser avaliado. Esse julgamento dele eu tenho medo. Por quê? De repente, eu não vou receber muita coisa lá porque eu não fiz aqui por onde, né? Eu fiz alguém sofrer, eu pequei, eu vacilei, eu, sei lá, errei, eu menti, adulterei, eu fiz coisa errada. Aí sim, vai computar nesse galardão. Nessa questão. Aí que eu tenho medo. Agora do inferno não tenho medo não, porque o inferno foi criado para mim, não. A Bíblia diz eu sou que salvo em Cristo a Jesus Bíblia diz que... e não há condenação para mim, não. Eu creio em Jesus Cristo, creio no que ele fez por mim, ele morreu para me salvar, eu creio nisso. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Você é diabo? Não. Anjo, diabo? Também não. Então não foi para nós não, meu irmão. Não foi para nós não. Deixa para outros aí. Já tá turma encarar isso aí. Nós temos um amigo em comum que ele fala assim, rapaz, eu quero chegar no céu nem que seja catingando a fumaça. Não, eu quero chegar. De tão perto. Eu acho que eu tô mais ou menos essa daí. Meu irmão, se eu chegar no céu sem galardão, com pouco galardão, sendo mendigo do céu já tá bom. O negócio é não ir lá para baixo, né? Lá para baixo, andar de baixo é tenso. É quente, cachoeiro já é quente, imagina lá. Fui lá hoje, é tenso. Olha só, nós estamos finalizando nosso programa, chegando ao final do nosso programa, infelizmente,
Pastor Sérgio, nós vamos fazer as considerações finais aqui. Charles, de repente, levanta mais uma para a gente fechar. Eu acho, Charles, que pede um novo programa. Que assunto interessante, hein? Ficou muita coisa ainda bacana para a gente fazer um enlace aí. A gente pode, de repente, convidar um outro parceiro aí que a gente tem em mente, de repente, aí, para poder somar aqui, fazer uma mesa redonda, que não é redonda, né? Mas antes da gente despedir aqui, ele fez uma última perguntinha, só para... Opa! Na avaliação do senhor que estudou, né, fez curso de teologia, vamos agora aos católicos. Nós sabemos que eles não fazem a leitura da Bíblia, não estudam a Bíblia, eles fazem a homilia. Opa, como é que você está julgando? Você já sabe que os caras não leem a Bíblia em casa? Não, você vê que na igreja não pede para levar a Bíblia. Ah, você está falando do momento do culto. Ali do culto. Ah, tá, desculpa. Não pedem para ler a Bíblia. É o que nós percebemos na igreja católica. Na avaliação do senhor, eles só pegam ali algumas partes interessantes e que realmente são mais apelativas para poder justificar e manter a fé de pé, ou na verdade eles não fazem de nada ali para se pregar o evangelho? Eu, antes de mais nada, quero dizer que eu tenho um grande respeito por toda a liderança aqui que me conhece. Se alguém, por acaso, assistir, eu tenho o meu respeito a toda essa liderança. Se eu estou aqui, foi graças a esses homens, de uma certa forma. E com isso eu respondo a sua pergunta. Veja bem, minha mãe me levou para a igreja aos 5 anos de idade. Mas antes, eu acho que existe aqui na região aqui alguém que conheceu a caminhada do Divino Espírito Santo aqui na cidade. Ele andava com bum, 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 bum. Não sei se você lembra, se eu ouviu falar. Conheço essa história que inclusive está apagada nesse momento. O Divino e ainda Espírito até Santo, a casa das pessoas. O Divino Espírito Santo ia com uma pomba na ponta, uma haste com várias fitas, a gente recebia em casa, dava oferta, beijava ali, e aí eles seguiam viagem. Aí eu te pergunto, eu estava recebendo em casa o demônio? Não. Eu estava recebendo o que no meu conhecimento na época era o Divino Espírito Santo. Então eu não estava bebendo. Tempo, né? Foi ótimo para mim, a minha noção de Espírito Santo surgiu ali. Então, meu respeito ao povo, aos padres, aos pastores, a todos. Só que o que para mim não serve hoje, está servindo para alguém. Hoje eu não tenho condição de fazer isso, o meu conhecimento não me permite mais fazer isso. Inclusive, eu estava falando isso para um católico, ele disse o seguinte, a inserção da imagem de Deus na Igreja Católica foi justamente porque achava que Deus era complexo demais para o povo entender. E foi uma forma de facilitar a compreensão do povo em relação a Deus. Olha que ótimo, interessante. E aí eu falei, mas só que quem me falou é professor. Materializar, não só o Espírito, para facilitar a interpretação, o recebimento do conhecimento. Para facilitar o entendimento. Aí eu falei para ele aqui, só que você hoje é professor, rapaz. Você dá aula aí na escola. Ou seja, você já passou por essa fase, né? Está na hora de evoluir um pouquinho, né? Você continua adorando imagem ainda? Você hoje continua com essa mesma dificuldade? Você não se evoluiu? Você cresceu no conhecimento secular, mas no de Deus você não cresceu? Você precisa evoluir. Aquilo que serviu para você, serviu. Talvez esteja servindo para alguém, mas e para você? Continua ainda? Você continua dependente disso? Você não aprendeu ainda a caminhar ainda com suas pernas, não? Então, naquela época, aquilo foi ótimo para mim. A minha noção de Espírito Santo, de Deus, foi lá. Quando a minha mãe levou para lá, depois a gente foi para a Assembleia de Deus e tal, e aí deixou aquelas coisas já não faz mais falta para a gente, porque a gente sabe que agora é pela fé, eu não preciso pegar uma pomba para dizer que é o Espírito Santo, entendeu? Eu já tenho conhecimento pleno do Espírito Santo, e pela fé eu sei que ele habita em mim, eu sou o templo e morada dele, entendeu? Então, isso, é questão de evolução. A vida com Deus é evolução. Na sua avaliação, o católico ele é retrógrado? Ele não evoluiu? Eu acho que muitos não. Eu tenho um padre que eu gostava demais de ouvir as mensagens dele, Padre Léo. Ele morreu, né, faleceu de câncer, infelizmente, né? Mas, cara, inteligente, a forma dele pregar, claro, ele tinha ainda, né, a sua prática lá de adoração, a imagem ainda, não sei por que razão, de repente, porque quer manter a tradição, né, quer estar dentro do sistema. Né? Talvez ele, no fundo não acredita. E como eu disse para um pastor uma vez, com essa minha visão sobre a forma que eu crio, ele falou assim, você está certo, mas se eu pregar isso na minha igreja, eu perco metade dos meus crentes. Olha isso. Eu falei, mas você vai permanecer... Que ponto chega, hein? Você vai permanecer no erro, acreditando que
que esse é o caminho e você vai permanecer desse jeito? Não, isso aí com o tempo vai acabar. Eu falei, mas já pensou? Deus me levantou para isso, para mudar desde já esse pensamento. Mesmo que eu perca, que eu sofra danos, mas ele já me levantou para isso. E quem sabe ele está te dando a oportunidade para isso. Não, você... uma hora vai acabar. Deixa para as futuras gerações, eu não quero mexer com isso. Não se importou, entendeu? Então, naquele período, café, né? E naquele período que eu fui para lá, e naquele período que eu fui curado onde que eu disse? Assembleia de Deus, fui curado de leucemia, e eu vou falar mal da Assembleia? Não serve para mim hoje muitas coisas que se ensinam lá, mas está sendo muito, muito útil para alguém. Quantas pessoas que foram tiradas do tráfico, das drogas, para essas denominações, estão lá super bem, super felizes? Como é que eu posso falar mal desse sentido? Eu estou dizendo que hoje, para mim, frequentar esses ambientes é difícil, porque eu não consigo ver a pessoa de Jesus pregada da forma que eu creio. Entendeu? O evangelho se perdeu, mas está servindo para alguém. Na sua avaliação, qual denominação seria a indicada para seguir hoje? Ih, rapaz... complicado. Agora sim, né? Agora você apertou. Eu estou indo... Agora apertei agora sem abraçar. Eu estou indo em algumas denominações aí. Qual é a única verdadeira que prega a palavra essa já é mais fácil, essa já é mais fácil de responder. Que deve ser seguida. Ele vai biblicamente. A religião, a verdadeira religião, qual é? Professar a fé em qual denominação? Não, aí você mudou a conversa. Denominação. A ideia era essa. É a pegadinha. Safadinha. O Evangelho de Jesus Cristo foi inclusivo, né? E hoje é exclusivo para alguns. Ceia quem pode, quem tem condição, quem não tem pecado, que ceia. Mas a Bíblia diz que se dissermos não temos pecado, somos mentirosos. E aí? Mas a ceia é para quem pode. Dessa forma, eu fui visitar uma igreja aí por infelicidade minha, eu fui no dia da ceia. Pensa uma pessoa que chegou lá, é por isso que eu falo. Quando eu pastoreava, as pessoas se sentiam abraçadas, amadas. E eu tenho um caso de ex-homossexual lá dentro, que era e deixou de ser, sem bater nessa tecla. E não estou aqui também condenando A ou B, estou dando um exemplo. Por quê? Porque o ministério é inclusivo. A pessoa tem que chegar e se sentir amada, abraçada por Deus. Então as pessoas chegavam e se sentiam aconchegadas, abraçadas. Ela não chegava e quando chegava encontrava um grupo que era diferente dela e que ela não pertencia àquele grupo. Não. O acolhimento. Ela se sentia pertencendo àquele grupo, àquela família. Assim era o ministério, porque eu prego Jesus Cristo. Eu falando com um cidadão sobre isso, aí ele falou para o pastor vai lá, não, irmão, antes prega Jesus Cristo, vou ler aqui em Mateus. Pregar Jesus Cristo não é ler em Mateus, não. Pregar Jesus Cristo não é falar de Jesus, não. É mostrar ele, apresentar para as pessoas. Virou até um livro, Ageu 2:7. Virou até um livro da Ellen White, né? O desejado de todas as nações. Jesus Cristo, ele é o desejado de todas as nações. Quem não quer Jesus? Quem não quer Jesus? Quem não quer? Não temos opção. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quem não quer ele? Mas você chega na igreja, você chega excluído, como desviar. Todos lá estão salvos e você chegou ali, você está perdido. Na sua avaliação, nenhuma denominação que existe hoje é indicada para pegar. Eu cheguei... É bom, mas se puder evitar é melhor, né? Ei, eu cheguei com a sede. Quando eu vi que era ceia, eu falei assim, hoje eu vou ceiar. Vou, né? O irmão passou, deu ceia a todo mundo. Quando passou por mim, me conhece, deu um tapinha nas costas assim, cortou volta. Essa não é para você, não. Eu me senti um lixo. Olha, nem fora da igreja eu me senti tão pecador, tão lixo, tão excluído da presença de Deus, como dentro daquele local que não era aquele local que não era para me sentir. Eu me senti a pessoa mais rejeitada quando isso aconteceu. Eu demorei a retornar. Voltei porque a gente é um ser, a gente quer, a gente tem sede. Aí você falou onde? Aí você vai naquela ânsia de que ouvir uma palavra. Você vai e não acha. Mas não acha. Não acha. O evangelho não é pregado, você não acha. Realmente fica difícil. Por isso que sabe que muitas pessoas que esteve presente com a gente hoje não conseguem ir em qualquer lugar. Ou em nenhum lugar. Que situação, hein? Por quê? Rapaz, não tem jeito. Porque você sente falta de ouvir falar de Jesus, entendeu? Você sente necessidade. E você vai com sede e sai de lá com mais sede ainda. É porque você chega O que acontece, cara? A pessoa, para buscar uma ajuda espiritual, Charles, a pessoa não está bem. Porque se estivesse bem, não iria lá. Sim, né? concordo.
A verdade é essa. Nós trabalhamos a semana inteira, a gente mata 2 leões por dia. Antes da pandemia a gente matava um só. Mas depois da pandemia a gente mata 2. 2 né? leões gordos, né? Bem parrudos, né? Um leãozinho. Não tem essa não, irmão. Então o que acontece? Você tem uma semana bem pesada, bem puxada. Chega no domingo, que geralmente é o dia de culto em todas as denominações, principalmente as evangélicas, né? No domingo à noite, meu irmão, você já está pensando na segunda-feira no leão que você tem que matar na segunda de manhã, aquele cheque que você tem que cobrir, meu irmão, aquela duplicada que você tem que pagar, tal. Então já está batendo nas costas, que já está. E você chega na igreja, a última coisa que você quer ouvir é mais peso, é mais fardo, é mais coisa sendo descarregada em cima de você. Não, meu irmão, você quer descarregar. Você quer aliviar e não descarregar. Você está entendendo? E o que tem acontecido hoje é justamente ao contrário. Você busca um refúgio, um socorro em algum templo, seja ele qual for, porque a gente aqui nós não montamos esse programa para bater em evangélico, para bater. Não. Nós pensamos aqui no excluído. Esse programa aqui é para ajudar pessoas, para ajudar você que está ouvindo aí. Em algum momento você se sentiu excluído, como nós já nos sentimos. Hoje não. A maturidade espiritual que vai repousando sobre nós, né? A idade vai chegando, a barba já vai ficando branca, cabelo já não tem, você bota o boné para esconder, né? Mas uma certa maturidade que chega para a gente faz com que a gente simplesmente se afaste. Eu não vou me desgastar, eu sei o que tem lá, não me agrada. Como o pastor Sérgio falou, você chega lá, você volta pior às vezes do que você entrou. E tem que ser o contrário. Simplesmente fico em casa. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na verdade, toda igreja, você falou de católica, toda igreja é católica. Teve a origem lá, mudou algumas coisas. Não existe protestantismo. Você fala igreja protestante, igreja católica, é a mesma coisa. O protestantismo veio com Lutero. Se você observar, se Lutero viesse hoje, ele fixaria suas 95 teses na porta das igrejas. Está do mesmo jeito. Novamente. Está do mesmo jeito. Então é isso que está faltando, evolução. Entendeu? É o que o Caio Fábio fala sobre a questão de Calvino. O que Calvino criou foi para a sua época. Naquela época foi ótimo. Mas precisou evoluir e não evoluiu. O mesmo aconteceu com a Igreja Católica e com muitas denominações. Com isso o evangelho se perdeu. Você vai lá e ouve a mesma coisa. Toda vez a mesma coisa. Você vai para a escola dominical, o assunto é o mesmo. Vai à noite, o assunto não evolui, não tem crescimento espiritual. Então, para a gente que já estudou bastante, acaba... E o pior, existem ainda pastores que pregam lá e usam no máximo aí 10 ou 20 versículos e ali pauta o discurso mudando só a ordem das colocações. É pior, não tem conteúdo. Não tem, não. É um discurso vazio que não acrescenta a vida de ninguém. Pior, você chega num culto de domingo, por exemplo, porque a maioria das pessoas também vão só na igreja no dia de domingo, né? Algumas denominações é porque geralmente só cultuam aos domingos, mas no caso dos evangélicos tem 2, 3 cultos por semana, mas preferem ir no domingo porque é um culto mais visitado, com louvor mais frequentado, acho que com a métrica, com a forma com a logística não, com o script, né, do culto melhor, enfim. Mais atrativo. O culto mais atrativo é o domingo, né? E chegam, só vão nesses cultos e chegam lá na hora da mensagem que você espera alguma coisa, o louvor preparou. Porque a música, ela mexe com a alma da gente. Então o louvor, ele preparou. O que vem agora? Vem porrada, meu irmão. Vem cacete, porque eu vou aproveitar que vocês não vêm meio de semana e eu preciso do dízimo de vocês. Eu preciso falar de dízimo. Pagamento semana que vem, já estou falando que está aqui. Passamos agora para virada de ano e com certeza a maioria das igrejas, né, nessa reta final aí, a palavra é uma só. Terça, quinta, quarta, segunda, domingo, aqui ó, eu preciso que vocês honrem o compromisso do dízimo das ofertas, porque nós temos compromissos a serem honrados aqui. Estou falando porque tem pessoas que me reclamaram isso. Sabe por quê, Charles? Porque dezembro é mês de pagar o quê? 13º. Exatamente. E aí eles também querem receber o 13º. E esse ano não teve abono, né? Ainda não se pagou abono, vai se pagar. Cuidado que o próximo discurso aí, né?
de altar pode vir aí Pode ser falar com do relação... abono. exatamente. Cuidado exatamente. que vem com mensagem subliminar ou direta ou indireta, né, pastor Sérgio? Rapaz, mas a questão é essa daí. Então, olha só. Já que vocês recebem 13º, vocês precisam pagar 13º, porque também nós temos que receber, no caso, pastores que ganham 10 salários, vai receber 20. Mas peraí, prestador de dobrado. serviço não tem direito dobrado. a 13º. Não, mas na conta deles tem. Ah, tá. Na conta deles tem. E aí eu fico zangado, para não usar outro termo chulo aqui. Vou botar Mordido. zangado Mordido. fica bacaninha, né? Zangadinho, eu fico zangadinho. Porque tem pessoas nessas mesmas igrejas com casa para rebocar. Eu conheço, eu visito a uma determinada pessoa que é amigo mesmo, e presta serviço para mim às vezes eu preciso prestar serviço, e ela se doa demais à congregação, e eu acho isso louvável, não sou contra, diga-se de passagem, não estou aqui para julgar essa questão, mas a casa dela precisa de reparos. Criança pequena, ralando o joelhinho, cara, no chão grosso. No caldeio ainda, precisando de um piso. Exatamente. Mas passou agora, teve que se apertar, devendo a loja AB, que eu flagrei, entendeu? Ligando lá para os pais, porque não estava conseguindo falar com ela. Então, olha só. Mas peraí, olha você que falou tipo uma de situação evangelho, agora. ó que tipo de evangelho nós estamos aceitando e colocando os nossos filhos para usufruírem dele, certo? E projetando essa porcaria neles, para o futuro deles. Que tipo de evangelho é esse? Existe igreja que coloca num mural lá os devedores de dízimo, assim? Existe? Existia, não sei se Mas tem eu já ainda. vi. Tinha. já vi. Os devedores não sei, mas quem deu dízimo e quem não deu é devedor. Eu acho subliminarmente, né? ridículo. Já diz, né? Não, é ridículo. Você chega na igreja lá, já tá na entrada, na porta, assim, ó. Tá lá o quadro, você tem acesso visual ao nome do caboclo e o valor que ele tá pagando. E se ele Se tá seu pagando, nome não está né? inserido ali, Não, você tá fora, irmão. é Olha uma só. forma de cobrar, né? Pois é, foi muito bom. Infelizmente, a gente tá Que chegando... conversa proveitosa, hein? Demais, Gostei. demais. Eu acho que depois do carnaval, porque, ó, vem aí o nosso programa especial de carnaval, tá? O programa especial de carnaval vai estar interessante também. Vamos trazer... Não vou dar spoiler não, Charles. Vamos fazer o seguinte, pro próximo programa, nós vamos dar spoiler, né? Nós vamos falar exatamente o que vai acontecer no nosso programa de carnaval. Vai ser também muito interessante. Mas passado o carnaval, acho que a gente pode dar sequência a esse bate-papo aqui. O que você acha? É demais, né? Eu acho que é válido. Fala pra gente da Caneca Stanley. Dessa mata ainda sai muita mais lenha. Uhum. Amigo aqui, você que está participando com a gente aí, vá lá no canal, se inscreva que tá valendo aí. Pode ser você o ganhador desse copo Stanley lindo aqui pro carnaval, hein? Tem um aqui branco, lindo demais. E tem um azul marinho, cada um mais lindo que o outro. Vai lá, se inscreva, o sininho tá lá, ó. Tá assistindo a gente? Marca o sininho, que ali você tá participando desse sorteio. Eu posso participar? Posso ir lá? Não? Tudo é sorte, né? Nós não vamos facilitar, não, tá? tá? Você ganhar marmelada. Dá ruim, não dá. Como é que você Segundo lá o a ganhador Magda, com um copinho na mão goiabada. assim, né? Vai dar ruim, né? Vai ficar ruim, né? Vai perder credibilidade. Aqui, não vai dar, não. passar aqui vou passar aqui um coador entre os participantes. Olha só, não, o assunto não é bem esse, né? Pegar o pessoal da técnica aqui, da produção, nós vamos passar aqui o ofertório aqui. Coador. Coloca um gasofilaço ali. Mesmo, um gasofilaço. Bota o gasofilaço, deposita ali para eu comprar meu copinho Stanley. Ainda nos tempos mais antigos ainda, não era nem o coador, era o embornar. Rapaz, não é do meu tempo, não. Eu sou Puxei novinho. lá atrás. Vai Né? falar, Eu sou novinho. Pastor Sérgio, nossos agradecimentos. Nós vamos deixar o senhor fechar aí e fazer a sua consideração final. Mas eu queria externar mais uma vez a minha admiração. Eu espero que tão logo o senhor pare de se preocupar com terceiros aí e feche os olhos mesmo, igual aqueles animaizinhos que tem um negocinho assim. A gente tem que, às vezes, fazer isso, né? Você faz isso aqui só para poder tocar aí, porque a gente está precisando de uma igreja aí que pregue algo diferente, não seria muito bem a palavra, mas algo um pouco mais verdadeiro. Vai né? de encontro à necessidade real da população. Isso, Charles, obrigado. Charles foi perfeito aqui. Chega de cobrança, Não, Charles... chega de falar só em dinheiro, perfeito, só em... meu amigo, perfeito. Blaga isso. Perfeito. Palmas pro meu amigo Charles, porque ele foi perfeito agora. E o que eu creio, Yali, não é novo. Na verdade, é da época de Jesus, é mais antigo do que o que existe por aí.
Novo é o que se ouve onde a gente vai, porque deixaram, né, o que Jesus Cristo ensina, ou ensinou, e ensina hoje na sua palavra. Mas eu quero, inclusive, concluir com isso aqui, porque com certeza alguém pode dizer assim, ó, o falso profeta. Aí eu quero deixar uma mensagem para essas pessoas que provavelmente vai querer falar, né? Me taxar de falso profeta. Normal. Que está justamente em 1 João, capítulo 1, versículo 4, que vai descrever o perfil do que podemos sim denominar de falso profeta, que está em 1 João 1,4, que diz assim, ó, meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo, e aqui veja bem o que são as coisas do mundo. As pessoas pensam que as coisas do mundo é roubar, matar e prostituir, não. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não pertence a Deus não nos ouve. Jesus não disse? As minhas ovelhas ouvem as minhas vozes e me conhecem, né? E eu as conheço também. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Quer saber sobre o espírito da verdade e o espírito do erro? Queridos amigos, amemos uns aos outros. Olha o amor aí. Porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. E é isso aí, a gente fecha com chave de ouro mais uma vez, Charles. Bom, obrigado bom. Pela sua parceria. Quero ressaltar aqui que está sendo uma experiência incrível. O podcast Terceiras Intenções, ele está sendo incrível para a gente porque é algo novo, né? Você sempre foi um comunicador em que a gente respeita muito, já desde a Rádio Litorânea 88 que está aí com a gente. Obrigado. Né? E aqui está sendo um prazer dividir com você essa bancada aqui. Papai do Céu tem proporcionado momentos incríveis como o de hoje, né? Ótimo, muito gostei. bom, né? Tem que voltar, hein? Tem que voltar. Pastor Sérgio, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Charles, obrigado pela companhia, pela agradeço parceria. Você aí de casa, muito obrigado também. Charles já deu a letra. Vai lá, participa. Dia 22 tem sorteio para vocês. Ok? Até a próxima aí. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau, Beijo tchau. a todos aí.